Temos que dividir e simplificar. E a gente tem uma expressão com radical sobre outra expressão com radical. O segredo para simplificar isso é compreender que se tenho a raiz quadrada de x sobre a raiz quadrada de y, isto é igual à raiz quadrada de x sobre y. E isso realmente vem das propriedades exponenciais. Se tenho raiz de x sobre raiz de y, com o mesmo índice, é o mesmo que a raiz de x sobre y. Vamos aplicar isso aqui. Essa expressão aqui será igual a raiz quadrada, é difícil escrever o sinal de radical tão grande, a raiz quadrada de 60x, raiz quadrada de 60x ao quadrado y sobre 48x. Primeiro, a gente pode olhar para os termos coeficientes, ou os coeficientes de cada uma dessas expressões. Para tentar simplificar isso, tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 12. 60 dividido por 12 é 5, 48 dividido por 12 é 4. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por x. X ao quadrado dividido por x é x. X dividido por x é 1. Se a gente dividir o numerador por uma coisa, temos que dividir também o denominador. E ficamos com isso. Se queremos simplificar, isso se torna igual a... Faça o sinal de radical. Temos 5 quartos. 5 quartos. Na verdade, podemos escrever isso de uma forma ligeiramente diferente, mas eu vou escrever assim. 5 quartos, não temos nada no denominador além de 4, e no numerador temos um x e temos um y. A gente tem um x e um y. Agora, poderíamos deixar assim, mas talvez queiramos tirar mais coisas do sinal de radical. Uma possibilidade que pode fazer é dizer que isso é a mesma coisa que isso, que é igual a 1 quarto vezes 5 vezes 5xy, tudo dentro do radical, e isso é igual a raiz quadrada de, ou a raiz quadrada de 1 quarto vezes a raiz quadrada de 5xy. E a raiz quadrada de 1 quarto, se pensar sobre isso, isso é meio vezes meio. Ou outra forma de pensar sobre isso é, isto é igual a isto bem aqui, que é igual a... Pode apenas dizer que isso é meio. Meio vezes meio é igual a 1 quarto. Ou se não vê isso como meio, diz... isso é igual a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2, então obtém 1 meio de novo. Portanto, se simplificar isso aqui para 1 meio, então a coisa toda é simplificada para 1 meio vezes a raiz quadrada, vou escrever tudo em laranja, vezes a raiz quadrada de 5xy. E não há mais nada que possa tirar do radical aqui. Nada, mas aqui é um quadrado perfeito.